Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e esse é um vídeo de Bookshelf Tour. Já faz um tempo que eu quero compartilhar com vocês as minhas estantes, mas até agora eu não tinha tido tempo nem a oportunidade de fazer esse vídeo para vocês. Para que o vídeo não fique muito extenso, eu decidi então dividi-lo em várias partes. Então eu vou fazer vídeos Bookshelf Tour parte 1, 2, 3, 4 e em cada parte eu vou mostrar para vocês uma das minhas estantes. Mas antes de começar, vamos fazer um tour geral. Vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu tenho aqui nas minhas estantes. Vocês viram, pessoal, eu tenho livros deste lado aqui, como aparece atrás de mim. Tenho também livros deste lado de cá, que vocês não conseguem ver aqui no vídeo. Tenho livros do lado de cá, perto da janela. Eu não tenho mais espaço para colocar os meus livros. Tenho os livros também em São Bento do Sul. Então eu preciso dar uma reorganizada nesses meus livros. Mas enquanto isso não acontece, enquanto uma estante extra não chega aqui, eu vou mostrar para vocês, então, a primeira parte da estante, que vai ser aquela ali, ó. Aquela primeira estante que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Então, pessoal, quero começar mostrando para vocês essa primeira estante. Essa primeira estante aqui contém vários livros muito especiais para mim, porque aqui é onde eu guardo a minha coleção Jane Austen, também de outras escritoras mulheres do século XIX e alguns livros sobre essas escritoras, sobre esse período, sobre a escrita feminina, sobre a Jane Austen, enfim. Então, o que eu tenho por aqui, por primeiro, são esses dois livros maravilhosos, essas edições em capa dura da editora Barnes & Nobles, de dois clássicos da literatura, os dois livros mais famosos da Jane Austen, Pride and Prejudice, que é esse aqui na capa azul, e Sense and Sensibility. Eu sou simplesmente apaixonada por essas duas edições. Aqui eu tenho também outras edições de Sense and Sensibility, que é Razão e Sensibilidade, porque, como eu já comentei com vocês em outro vídeo, eu escrevi o meu TCC no curso de letras sobre Razão e Sensibilidade, uma análise feminista da personagem Marianne Dashwood em Razão e Sensibilidade, então eu tenho aqui várias coisas sobre esse livro. Então eu tenho uma edição, The Cambridge Edition of the Works of Jane Austen, tenho a edição de Sense and Sensibility, editada por Edward Copeland. Essa edição é muito legal porque, além do texto original, ela traz também diversas notas, informações extras, uma cronologia da Jane Austen e também uma introdução muito legal escrita por Edward Copeland. Quem gosta da Jane Austen e gosta de saber um pouco mais sobre as obras dessa autora, todas as edições da Cambridge Edition of the Works of Jane Austen são uma ótima dica. E eu tenho mais coisa de Razão e Sensibilidade aqui. Eu tenho York Notes Advanced. Para quem faz curso de letras, talvez já tenha ouvido falar nesses livrinhos da York Notes. Ou se não, essa é uma ótima dica. Esses são livrinhos curtos que trazem informações extras sobre clássicos da literatura. Essa aqui é uma biografia da Jane Austen em português, nessa capa dura, linda, publicada pela editora Novo Século, Jane Austen, Uma Vida Revelada, por Catherine Heath.
Tenho aqui também uma outra biografia da Jane Austen. Essa foi escrita pelo seu sobrinho, J.E. Austen Leigh. Então essa é uma publicação da Oxford University Press. Então traz o que o sobrinho da Jane Austen escreveu sobre ela e também traz introduções e notas. Então é uma edição mais acadêmica, muito legal. Mais Jane Austen, temos aqui um livro chamado Austenlândia, que é um livro contemporâneo da Shannon Hale, mas que faz uma intertextualidade com os livros da Jane Austen. Tem até filme, se não me engano, eu ainda não li, mas pretendo ler em breve. Tenho também Jane Austen, a Vampira, do Michael Thomas Ford, naquela época em que estava na moda fazer releituras contemporâneas de romances do século passado, século XIX, XVIII, XX, enfim. E não li ainda, saiu Orgulho, Preconceito e Zumbis, saiu o filme também, não tenho o livro em casa, mas tem muita gente que ama e tem muita gente que odeia, então preciso ler para tirar minhas próprias conclusões. Aqui eu tenho mais alguns livrinhos sobre Jane Austen e o período em que ela viveu. Esse aqui é muito interessante, também comprei pela internet, a gente encontra muitos livros importados legais na internet, por exemplo esse Walking Jane Austen's London. É um guia turístico para você caminhar pelas ruas de Londres no tempo da Jane Austen. Ele é todo ilustrado, traz imagens, é muito, muito, muito legal. Foi escrito então pela Louise Allen e publicado pela Shire Books. Esse aqui é um livro que combina os meus dois escritores preferidos. Se chama What Jane Austen Ate and Charles Dickens Knew. Então é o que a Jane Austen comia e o Charles Dickens sabia. Então é um livro sobre o século XIX, a vida naquela época. Eu acho muito interessante, adoro estudar e ler sobre essa época, a Inglaterra vitoriana. E essa capa tá simplesmente sensacional, escrita pelo Daniel Poole. Esse aqui é um dos queridinhos da minha coleção, eu adquiri esse livro para o meu TCC e ele se chama Jane Austen, Feminism and Fiction, então Jane Austen, Feminismo e Ficção, escrita pela Margaret Kirkham. Esse aqui foi difícil de encontrar, mas eu encontrei na internet também. Esse aqui é uma daquelas edições de publicações de textos acadêmicos. Tenho também esse livro da Claudia Johnson, que escreveu muita coisa sobre a Jane Austen, é uma acadêmica da Jane Austen e do mundo em que ela viveu e sobre escrita feminina. Ela escreveu então esse livro sensacional que se chama Women, Politics and the Novel, Mulheres, Política e o Romance. Muito, muito legal também. Essa foi publicada pela The University of Chicago Press, então também é um livro acadêmico. Esse livro aqui também é para quem gosta de estudar textos, não só da Jane Austen, como textos literários em geral. Ele é um livro bem didático, escrito pela Vivian Jones e publicado pela Macmillan, e se chama How to Study a Jane Austen Novel. Então, como estudar um romance da Jane Austen. Ele é bem didático e traz tópicos especiais, por exemplo, a introdução é sobre Northanger Abbey e Sense and Sensibility. Aí temos a segunda parte sobre dinheiro e casamento em Orgulho e Preconceito, julgamento e ironia em Emma, sociedade em persuasão, a importância do lugar em Mansfield Park e assim por diante, temas específicos de cada romance. É muito, muito interessante, especialmente para quem quer se aprofundar em estudos literários. Essa é uma ótima maneira de iniciar esse trajeto. Agora aqui passamos de Jane Austen para as irmãs Brontë, que foram escritoras no século XIX, então um pouquinho depois da Jane Austen. Eu tenho aqui uma edição da Clássicos, da Penguin Clássicos, que traz a juvenília da Jane Austen e Charlotte Brontë. Então traz os textos iniciais de quando elas ainda eram jovens, da Jane Austen e da Charlotte Brontë. Não li esse aqui ainda, mas fiquei muito curiosa para saber como que as duas escreviam no início das suas carreiras. E aqui eu tenho 3 volumes, então, dos Collins Classics, mais uma vez, mas são 3 livros da Charlotte Brontë. The Professor, Shirley, esse é bem grossão, e Villette. E tenho também aqui uma edição da Bantam do Jane Eyre. Eu confesso para vocês que eu ainda não li Jane Eyre. Muitas pessoas são apaixonadas por esse livro e quando se fala em literatura do século XIX, em mulheres escritoras, a gente não pode deixar de falar de Jane Eyre, a personagem, e da Charlotte Brontë, a autora. Então eu preciso muito ler esse livro e logo. Uma outra irmã Brontë, a Charlotte, então foi a que viveu mais. Uma das que morreu cedo
foi a Emily Bronte, que escreveu apenas um romance, mas que se tornou um clássico da literatura, que é Wuthering Heights, ou Morro dos Ventos Uivantes. Eu tenho a versão então da Penguin Classics e tenho também a versão em português, publicada pela editora Lua de Papel. Eu li um pouco aqui e um pouco lá, mas li mais no idioma original. E tenho também um livro escrito pela outra irmã Bronte, a menos conhecida das três, que é a Anne Bronte. Eu tenho essa edição bilíngue da Landmark, essa não é em capa dura, é em capa mole, mas também é lindíssima, The Tenant of Wildfell Hall, ou A Moradora de Wildfell Hall. Dizem que esse livro também é sensacional. E aqui, ao final dessa estante, eu tenho então alguns livros sobre mulheres e literatura. Por exemplo, eu tenho esse livro sensacional que eu comprei em uma visita a uma livraria, se eu não me engano foi na Livraria da Vila, e se chama Virtuosas e Perigosas, As Mulheres na Revolução Francesa, escrita pela Tânia Machado Morim e publicada pela Alameda. Eu também sou apaixonada pela Revolução Francesa e por esse contexto do final do século XVIII na França, e muitas mulheres tiveram papéis cruciais na Revolução Francesa, mas os seus papéis foram omitidos pela história em geral. Então eu gosto muito de ler sobre isso, e esse livro parece ser sensacional sobre essas mulheres virtuosas e perigosas. Esse livro aqui da Pam Morris é sensacional, eu já li ele 2 vezes e se chama Literatura e Feminismo. Então, para quem quer começar ou para quem gosta dessa área de estudos que é literatura e feminismo, eu recomendo esse livro da Pam Morris. Ele é bem fácil de entender e traz então um panorama geral do que é feminismo, das diversas ondas do feminismo e de como a gente pode entender a literatura através de uma perspectiva feminista. Aqui eu tenho outro livro da Claudia Johnson, que é a mesma que escreveu esse aqui do Jane Austen, Política e a Ficção e o Romance, e se chama Equivocal Beings. Então, seres equivocados, política, gênero e sentimentalidade na década de 1790. Então, ela analisa principalmente os escritos de Mary Wollstonecraft, que foi a mãe da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. Para quem não conhece, a Mary Wollstonecraft é considerada a primeira feminista. Ela escreveu A Vindication of the Rights of Woman, uma reivindicação dos direitos da mulher. Esse livro é leitura obrigatória para quem estuda literatura e feminismo, é sensacional. E ela também leva em conta os escritos da Anne Radcliffe, Frances Burney e Jane Austen. Sensacional! E por fim, estamos quase chegando ao final dessa parte da estante. Então eu tenho esse livro aqui que é sensacional, que se chama História das Mulheres, o século XIX. Essa é uma coleção de livros em capa dura e publicados em Portugal pelas edições Afrontamento. Esse é o volume 4, que é sobre o século XIX. Então esse é um livro não só de literatura, é um livro de história, sociologia, antropologia, política, enfim, fala sobre a situação das mulheres no século XIX. Eu tenho só esse volume, que foi organizado por Geneviève Fraisse e Michel Perrault. Essa coleção inteira foi organizada pelo Georges Duby, que é um historiador francês, e a Michel Perrault, que também é uma historiadora francesa. E eu quero muito conseguir os outros volumes dessa série. Eu fiquei com o século XIX, que é justamente o período que eu estudo. Aqui eu tenho 2 edições sobre a história das mulheres, que foram publicadas pela editora Phoenix. Então eu tenho aqui, é uma história social da mulher, e eu tenho o primeiro volume, aliás esse eu acho que é o segundo volume, Mulheres na Inglaterra, de 1500 a 1760, e Mulheres na Inglaterra, de 1760 a 1914. Então eu tenho esses 2 volumes que compreendem esse período histórico. Se não me engano, tem mais um volume antes disso e um volume depois. Outro livro obrigatório para quem estuda literatura e feminismo é The Mad Woman in the Attic, esse livro grossão que é a nossa bíblia, que foi escrita pela Sandra Gilbert e Susan Gubar, e elas falam sobre a mulher escritora no século XIX e a imaginação literária, e se chama então A Mulher Louca no Sótão, em referência a uma personagem da Jane Eyre. Eu ainda não li Jane Eyre, mas sei de algumas coisas que acontecem na história. Então esse livro é livro de cabeceira para quem quer estudar literatura e feminismo, principalmente as escritoras do século XIX.
E por fim, temos aqui 2 volumes publicados pela Companhia das Letras, coleção A História da Vida Privada. Então é um compêndio de 4 volumes, se eu não me engano, 5 volumes, desculpa, de 5 volumes sobre a vida privada, que é a vida que se passa dentro de casa, né? Não a vida pública. E a mulher, em grande parte da história, foi renegada à esfera privada e lhe foi proibida a entrada à esfera pública. Então essa é uma coleção muito interessante. Eu tenho só o 2 e o 4. O 2 aqui é sobre da Europa feudal à Renascença, e o 4, que é da Revolução Francesa à Primeira Guerra, que é o período que eu estudo. Mas o primeiro volume é sobre do Império Romano ao ano 1000, então bem lá no início. O 3, que eu também não tenho ainda, é da Renascença ao Século das Luzes, e o último é da Primeira Guerra a nossos dias. Então é isso, pessoal, essa é a primeira parte desse vídeo de Bookshelf Tour. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho melhor os livros que eu tenho aqui à disposição. Se vocês têm interesse em saber um pouquinho mais sobre algum desses livros, deixe nos comentários aqui embaixo. Pretendo fazer mais vídeos de Bookshelf Tour para vocês, para apresentar o resto dos meus livros, para compartilhar com vocês a minha paixão por livros, por literatura e pelos estudos literários. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de dar um curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!